Olá, vencedor, vencedora, tudo bem? Você está prestes a me assistir no programa Quem Sabe Faz ao Vivo, onde eu convido pré-candidatos e assessores da minha audiência para uma consultoria gratuita sobre estratégia eleitoral, comunicação, marca eleitoral. Se você quiser concorrer a essa vaga nessa consultoria gratuita, tudo que você precisa fazer é acessar o link que está na descrição deste vídeo no YouTube e entrar lá no meu canal do Telegram. No canal lá do Telegram, você poderá acessar um formulário, você vai acessar um formulário onde eu vou analisar o seu projeto eleitoral pessoalmente e lhe convidar para participar desta live, caso você seja escolhido. Além do formulário para concorrer a uma vaga, no nosso canal do Telegram, você também recebe os avisos de todos os meus conteúdos. Então não perde tempo, acesse agora o link da descrição e entra lá no canal, no nosso canal do Telegram. Fique com a live do Quem Sabe Faz ao Vivo. Um abraço vitorioso e até o nosso próximo encontro. Qual o objetivo do Quem Sabe Faz ao Vivo, né? É provocativo, é justamente para, nesse momento de pandemia, que a gente fala, olha, tem muita gente, inclusive prefeitos que acalentavam, que acreditavam na possibilidade de que o prazo, né, fosse estendido para a eleição fosse transferida para 2022 unificado. Eu falava lá atrás para esses prefeitos que não existe essa possibilidade, que isso não vai acontecer. Impossível de acontecer. A eleição vai ser realizada em 2020. E teve muita gente que marcou toca, que está esperando, que está lá, não, porque nesse momento e tal. E a gente começou aqui a conversar que no momento de pré-campanha, é claro como você vai fazer essa pré-campanha, a narrativa, o seu discurso. Primeiro, você não pode pedir voto. E esse é o momento de você mostrar a sua liderança, mostrar o líder que você é. Mas a eleição vai acontecer. Então, a gente começou a falar aqui sobre isso. A eleição acontece agora, sim, em 2020. E eu conversei com o senador que colocou o projeto lá para novembro, mas ele próprio acredita que vai ser em outubro mesmo, tá? Então, os prazos estão sendo cumpridos. Eu vou tentar, mas se tiver alguém aí para a gente conversar, você assinou para... segundo um deputado estadual me falou, talvez será transferida para dezembro, mas será esse ano sim, com certeza. Admilson, é isso, Admilson. Na verdade, novembro, né? Com o segundo turno em dezembro. Porque aí você tem que fazer 15 de novembro para você ter 15 dias depois, você tem o segundo turno. Né? Então deve ser justamente, se for para novembro. Né? Aí, bom, eu gostaria que vocês fizessem perguntas, né? Para que eu pudesse, estou ouvindo os dois, isso aqui ainda era em relação a Cris. Aí depois Cris procura um fone de ouvido, Cris, e volta a conversar comigo. Então, gente, veja o que se alguém tem alguma coisa para colocar, para a gente ter o debate, e se não tiver, eu vou falando aqui das coisas. Eu estava falando da relação desse momento, por exemplo, você, como é que está a sua relação? Como é que você está fazendo? Hoje você não pode impulsionar, obviamente. Não vai cometer erros, não vai, né, trabalhar para depois não ter nenhum registro, né? Trabalhar errado para não conseguir nenhum registro. Mas hoje você pode trabalhar com a rede organicamente e ir construindo, sim. Depende de como você posiciona a sua candidatura. Depende, claro que depende dos seus discursos e da sua ação nesse momento. E eu vejo, eu estou dando consultoria, estou dando consultoria para pré-candidatos, e eles estão crescendo. Todos os candidatos que eu estou trabalhando, todos estão crescendo, e no Brasil inteiro. Então, eu não tenho outra coisa, eu não acredito disso para vocês, no marketing não faz milagre. Não tem Midas que coloca o dedo, o marqueteiro, ou o marketólogo, ou o profissional de marketing, aquele Deus, não existe isso. O que a gente faz, eu já também lá no curso Largar a Trajetória Eleitoral, lá no meu curso, eu conto muito isso, inclusive como realizar. A gente usa os instrumentos de marketing. Os instrumentos de marketing para a gente levantar as informações e criar um planejamento estratégico com a visão criativa do que está acontecendo. E aí a gente vai no dia a dia vencendo, tem que vencer todos os dias. Mas a eleição você só vence se realmente houver uma possibilidade. E o marketing vai te dar isso. Os instrumentos de marketing vão te fazer compreender isso. Eu já trabalhei em campanhas. Eu lembro, um caso real, ele chamava Naborzinho, né? Ele era conhecido como Naborzinho. E ele chegou, eu estava lá na agência, e uma pessoa chegou para mim, que trabalhava comigo, se eu não me engano, foi a Gabriela Lima, filha do Arthur, que era minha aluna no curso de publicidade também. Ela disse, tem uma pessoa querendo falar com você que chama Naborzinho.
Na bolsinha, eu fui lá conversar com ele, aí ele disse, olha, eu sou candidato a prefeito em Patos, eu disse, olha, então vamos ter que fazer uma quant, mas você tem alguma pesquisa? Aí ele me mostrou uma quant. Ele estava com 3%, 3%. Aí tinha a Francisca Mota, que era deputada, que tinha 12%, se eu não me engano, e o outro candidato, que era para a reeleição, tinha 80%, era mais ou menos isso, 80%. Eu disse, olha, aqui só um hecatombe, eu não vou nem fazer quali, porque essa campanha é muito difícil. Com esses números aqui, essa pesquisa é correta, a gente mandou fazer isso. Então, aqui só se ele sair correndo pelado pela cidade, dizendo, não quero vencer a eleição, alguma coisa assim, desastrosa, e olhe lá, ele perderia essa eleição. Inclusive chamava Dinaldo Vanderlei, esse prefeito, à época. Aí ele disse uma coisa interessante, na bolsinha chegou e disse, não, eu quero plantar uma semente para a próxima eleição. Eu disse, opa, tá falando comigo. Aí a gente foi para a cidade, fez um planejamento e tal. Sei que essa eleição, apesar de umas interferências, as pessoas não compreendiam. Naquele momento a gente podia usar, ele tem uma rádio, né? Chama uma rádio lá, e a gente podia usar a rádio, então criamos um programa para a rádio e sugerimos que ele trocasse esse nome Naborzinho para, em alguns momentos, isso é caso a caso, para Nabor. Né? Fizemos naquele tempo, podia Nabor, criamos um coração, né? Nabor com amor, não sei o quê, e o programa de rádio era Na Boca do Povo. Criamos um programa onde ele era o coordenador, o protagonista desse programa, na época se podia, chamava Na Boca do Povo. E o nome dele, Nabor. Nós terminamos essa eleição de votos válidos, se eu não me engano, com 36% dos votos válidos, e ainda ia dar mais, e ainda ia dar muito mais, só que porque é muito difícil uma campanha eleitoral, porque você é profissional de marketing, esse é o que eu digo para vocês, pré-candidatos, ele às vezes ele não é compreendido. Porque primeiro, ele não pode entrar no calor da emoção da campanha. Se ele se envolve na campanha, ele passa contaminado, ele passa a reproduzir o que as outras pessoas falam. Um candidato, quando ele começa a performar, ele tem muitos interesses. Ele atrai muitos interesses, melhor. E você, no marketing, você tem que se preservar, você tem que ter uma visão, tem que ter uma equidistância para ter uma visão sistêmica, do alto, dos processos, para você poder interagir, para você poder intervir da melhor forma, cirurgicamente, sempre que necessário, que é mais ou menos isso. E aí alguns não compreenderam que a gente ia crescer mais ainda, mas terminamos com 36%. Na outra eleição, o Nabor ganhou com 80% dos votos, né? Para um candidato da associação, e depois ganhou do próprio Dinaldo Vanderlei, quando ele se recandidatou, ganhou com mais 80% dos votos. Então, Nabor hoje, chama Nabor, de deputado estadual, ele conta essa história, e eu conto também num livro, lá da ABCOP, da Associação Brasileira de Consultores Políticos. Eu conto essa história, um case, que eu contei também. Por isso que eu estou contando aqui, porque você tem que ter autorização do quem você trabalha, né, para contar uma história. Por exemplo, aqui neste livro, aqui está a história do relato da eleição, do que foi a eleição. Né? Aqui tem, inclusive com outra pessoa, eu podia até não concordar com algumas coisas de Gabriel não concordar com as minhas coisas. A gente fez vamos dizer assim, nós fizemos um acordo em nome da riqueza editorial, assim, do que estava escrito aqui, da linha editorial que estava escrito aqui. Então, eu sugiro que, gente, Imprevisível é um grande livro, sabe? É um grande livro. Eu sugiro que você leia, né? E vai ter um aprendizado, todos vão ter um aprendizado aqui com este livro, garanto a vocês. E tem um livro nosso que a gente está para editar agora, algumas pessoas dizendo, olha, espera um pouco mais, tal. Ele está para sair, que é o MET, Marca Eleitoral Transparente. É um novo conceito de marketing. Onde eu falo sobre tudo isso, falo de estratégias também. Eu venho desde Sun Tzu, né, que vocês conhecem, né, da arte da guerra, mas sempre contextualizando. Aí eu passo por ciência política, passo por propaganda política e chego no marketing político dos nossos tempos. Eu faço um apanhado e estão me dizendo aqui que Cris vai entrar novamente. Seja bem-vinda, Cris. Ela entrando porque seria legal, porque o que é que eu faço? Com um de vocês, conversando com um de vocês, com essa consultoria, o que está aberto, por isso que quem sabe fazer ao vivo, o que vocês colocarem, eu vou aqui buscar dar um feedback da melhor forma possível. Se for alguma informação que a gente não tem agora, a gente diz, nós vamos pesquisar daqui a pouco, na próxima live a gente conversa, eu também estou no meu direct, então a gente vai conversando. O que eu puder lhe ajudar, o que nós pudermos ajudar para você, eu estava falando sobre o MET, Marketing Eleitoral Transparente. Eu quero parceiros do MET no Brasil.
que aí independe, não é? Você tem que ter bons propósitos. Dá uma olhada no MET, no Marco Eleitoral Transparente, que é um novo conceito de marco eleitoral. Até então, só existia um conceito onde levava a vitória do candidato. É mais ou menos assim, eu questionei, quer dizer que só é a vitória que importa? Então, desde a pré-campanha, eu me sinto corresponsável com os pré-candidatos, os candidatos que eu trabalho que vencem as eleições. E por quê? Você acaba emprestando o seu talento, a sua competência, e você se sente corresponsável. Quando esses projetos descambam, saem do eixo que eles foram propostos, você sofre também. É uma má comparação, mas eu lembro que Santos Dumont, quando soube que os aviões iam ser utilizados para a guerra, ele ficou muito triste, entrou em depressão. Vocês conhecem a história, não preciso contar aqui tudo do nosso verdadeiro pai da aviação. Então, eu como profissional de marketing, eu quero que as coisas aconteçam, porque eu ganho com isso, né? Efeitos colaterais todos ganham. Quando as pessoas evoluem, todas as cidades ganham. E o brasileiro tem que encontrar o eixo dele, como nova raça. Eu falo isso não é retórica, isso é porque eu acredito mesmo. E se a gente for ver, nós temos todas as condições para isso. Então, nós precisamos de novos líderes, por isso que a gente fala de nova política, agora do novo normal na política, é um termo que eu estou usando, um termo que eu trouxe, novo normal na política, eu vou continuar trabalhando ele, novo normal na política, vou colocar, inclusive, nesse momento aqui com vocês, eu vou fazer aqui, é legal você, sim, lá no nosso curso existem outros também, né? Para a gente usar, hoje, gente, quando eu comecei a trabalhar com isso, sinceramente, quando eu comecei a trabalhar com isso, era muito difícil, porque era unilateral. Não se tinha como, né? Você usava, quem tinha tempo de rádio tinha, que eram os partidos maiores, que tinha dinheiro e tal. E então era difícil você ter uma mudança, né? Mas hoje não. Então, aqui, vou fazer aqui rapidinho, vou colocar aqui, vou dar um sorriso aí. Olha aqui, vou melhorar essa foto. Vou melhorar, tá bom? Vou fazer essa. Bom, vou colocar lá, vou subir essa foto vou colocar uma hashtag, que é essa aí junto com vocês, que eu vou colocar agora. Vou colocar nesse momento e vou colocar, selfie na live. Isso é que é legal, né? Você poder fazer ao vivo em cores. Selfie na live, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. E vou colocar a nossa hashtag, que a gente criou, que é um termo novo, que é novo. Me ajudem aí vocês. Novo, normal. Deixa eu ver se alguém está dizendo. Isso. Na política. E vamos construir isso juntos. Novo normal na política. Novo normal na política. Estamos juntos. Então, gente, aí eu falei também já de como fidelizar eleitores, né? Usando inbound, outbound. Acho que vocês sabem, não sei se vocês já trabalham com isso, se vocês sabem disso. É legal ter uma equipe, gente, mínima. Se você não tem condições de contratar uma agência de marketing digital, você contrata profissionais, traz voluntários, mas trabalha todo o potencial que tem hoje, que te permite o digital. E aprende também, começa a fazer cursos, tem vários cursos na internet. O nosso é voltado para a pré-campanha, que é o Largada para a Vitória Eleitoral, onde a gente fala do digital também, mas a gente fala do todo, né? De toda a construção, do posicionamento, da neurocomunicação. O Fagner está aí, né? Fagner, professor de neurocomunicação, nosso parceiro. Fagner está aí? Fala, meu amigo! Vamos tentar o Brasil agora. Pegando aqui no pulo, hein? Peguei no pulo. Eu vi que você estava aqui, não, uma oportunidade dessa para o pessoal. A gente tem gente de todo o Brasil. Nossa audiência é qualificada, que é bacana, né? Então, Fagner. O Fagner, eu vou contar um pouco, ele é professor universitário, professor da área de neurocomunicação e de pós, né? E nosso parceiro. Nós temos parcerias pelo Brasil afora e vamos mais longe. Vamos sair do Brasil, viu, Fagner? Qualquer dia aí. Não deixa passar só esse momento.
Mas, Fagner, a gente está conversando aqui com os candidatos, tem assessores também, que podem ser parceiros nossos, né, em algumas regiões. O que é que a gente poderia dar de recado aí, do ponto de vista de neurocomunicação, para esses pré-candidatos? Para esse momento de pandemia, o que é que a gente pode fazer? Lucas, bom dia, né? Bom dia a todo mundo que está aqui nos assistindo. Nesse movimento que a gente está hoje, de pandemia, usar da comunicação para conseguir, antes de tentar encantar as pessoas, reafirmar para si mesmo, né, qual é o seu projeto, o que é que você realmente quer desse modelo novo, né? As pessoas falam muito sobre mundo novo, mas antes entender qual é a sua comunicação, o que é que você quer nesse cenário novo político. Quais são as suas ideias, né? Como é que você vai propagar suas ideias, qual é a voz que você quer ressoar, né, entre os seus eleitores, como você deseja que essa mensagem possa alcançar as pessoas. Se você entende agora que nesse momento a sua mensagem, a sua ideia é uma mensagem de construção ou de reconstrução de uma sociedade, se você é uma pessoa que tem habilidades de fala para entrar no universo das políticas públicas, se você fala que você quer fazer a diferença, a pergunta que vem logo atrás, quando a pessoa fala assim, olha, eu vou fazer a diferença na política quais são os pontos de diferença? Né? Gente, é bacana conversar com o Fagner, vocês vão gostar muito, porque realmente ele tem muito para dar para a gente. Neurocomunicação, e eu vou pedir para ele falar agora, sobre o produto, né, o pré-candidato, né, como é que ele deve se posicionar. Novamente, o Fagner, eu gosto muito, porque eu trabalho com um neurocomunicador do lado. O primeiro trabalho que eu começo a fazer, estando aqui o pré-candidato, estando no Rio Grande do Sul, estando no Acre, o primeiro trabalho que eu começo a fazer é com o pré-candidato. Como é que está a compreensão dele, a percepção dele, né? Clecinho, pré-candidato em Fortaleza. Então, ele tem que compreender que ele comunica com tudo. E tem muita gente que tenta criar discursos, narrativas, posicionamento, quando ele próprio não está comunicando isso, né? Quando há e hoje você vê essa briga, né? Da imagem dele, do posicionamento dele, da imagem dele com o discurso dele. O discurso dele diz uma coisa, as bandeiras dizem outra. Gente, mas deixa eu continuar. Eu gostaria que vocês mandassem também, Francisco, a bandeira pode ser o diferencial nessa eleição, mesmo com pandemia alta, mas ele está falando de bandeira, a nova política como bandeira. A nova política não é uma bandeira, né? É mais que uma bandeira. A nova política, gente, é um posicionamento, né? A nova política você pode entender até como uma filosofia, que está dentro, né, do que as pessoas esperam a partir de que a nova política é o quê? O que quer dizer a nova política? Você pode ter a mesma política pública. A nova política, gente, está muito ligada à prática política. A nova política, você vai dizer que tem gente... Não, mas tem gente que fala só existe a boa e a má política. Ora, a nova política foi a exigência, nasceu como o novo normal, das pessoas que começaram a dizer, a gente quer algo diferente, a gente quer uma postura diferente. Por exemplo, nesse momento, e vai acontecer, porque tem muita gente ainda, né, buscando, inclusive com aqueles que foram eleitos recentemente, né, já com novos propósitos, tá? Então a gente vai ter sempre isso, superfaturando os respiradores, superfaturando EPIs, num momento como esse. Então, isso e com os novos, tem novos governadores, então, isso é a velha política. A nova política é a nova postura. E aí, claro, passa por uma nova percepção, por revisão de algumas políticas públicas. Então, as bandeiras, a nova política vem antes das bandeiras, que é um posicionamento seu. Bom dia, Lucas. Sou de Irecê, Bahia, e gostaria de saber se haverá alguma prestação, se haverá restrição em relação à pandemia durante a eleição. Assim, a restrição em relação a quê? Você está falando aglomeração, né? Você sabe que existem alguns decretos estaduais, municipais, que impedem a aglomeração. Então, essa coisa, não dá para caminhar, para aglomerar, para fazer visita em casas, mas você tem como fazer, você pode fazer em grupos, em separados, usando o Zoom. Existe a tecnologia para isso, você fazer com grupos de eleitores, com famílias, de conversar com elas,
continuar conversando, você reúne grupos e continua conversando. O momento da pandemia, a gente estava falando, eu não sei se você estava vendo, do novo normal. É uma coisa que vocês vão ouvir falar muito do novo normal, que é o New Normal, está se falando no mundo inteiro. Que depois, quando vamos usar uma figura de linguagem aqui, quando as portas do mundo reabrirem, as pessoas irão diferente, terão que ir de forma diferente, não é? Nas relações. Isso, a máscara veio para ficar, o álcool gel, o comportamento, a gente vê os ambientes que a gente... Isso veio para ficar. Porque isso não é de hoje. Lembra que eu sei que um de vocês deve ter essa informação, o Bill Gates foi para a África na época do Ebola, e ele, com um esforço, virão. A gente tem que estar preparado. Mas não é só na questão de cuidado, né? Exercitar a solidariedade. Então, por exemplo, num momento como este, você superfaturar equipamento é um crime crime hediondo. Ele é muito pior do que em épocas normais. Então, os automóveis, por exemplo, com isso eu fico imaginando, vamos fazer exercício de futurismo na política e também na iniciativa privada. Como é que serão os automóveis? Será que a gente vai ter... Isso é um exercício meu agora, estou dizendo que isso vai acontecer. Você está perguntando e eu vou falar agora na iniciativa privada, a gente vai levar para a política depois. Os automóveis, será que vai ter uma cabine separando o motorista do carona? E lá atrás a gente vai ter cabines também, claro, com material que, se acontecer algum acidente e que isso não... Pelo menos sirva para mais segurança ainda para as pessoas. Então os carros serão diferentes. Como é que serão essas relações também em ambientes públicos? Agora, quanto ao líder, o papel do líder que cuida das pessoas, mais do que nunca, os líderes eles serão cobrados quanto ao posicionamento forte deles. Então, as bandeiras, no que você é contra, no que você é a favor, o lado que você tem, né? Você tem que ter um lado, né? De lado que você está. Né? Não dá para você. Tem gente que quer servir a todos os senhores. Não dá para ser. Você tem que ter um posicionamento e dizer por quê. E quando você disser que vai fazer, como você vai fazer. Isso tem um planejamento, né? Isso tem... Eu falo, quem é meu aluno, quem é minha aluna, no nosso curso Largada para a Vitória Eleitoral, mesmo o curso para pré-campanha, mas nós estruturamos tudo isso que você tem que ter. E nós regravamos aulas para colocar nesse novo momento do novo normal na política, nesse momento da pandemia, que a gente entende que a gente vai repensar juntos, tendo a nova prática, que é a nova política, como uma filosofia assimilada. A gente é um comportamento que a gente precisa ter, porque as pessoas cobram isso. Alguma sugestão, campanha Minha Bandeira, terceira idade. Tem uma Lipiamo que faço mais de 8 anos. Você escolheu olha só o que você escolheu. As pessoas hoje, hoje tocadas por esse momento que a gente está vivendo, são as pessoas mais idosas. Essas pessoas foram as pessoas que cuidaram dos mais novos, cuidaram da gente. E aí elas precisavam de cuidados. A gente tem essas pessoas como um peso. Ou colocam em asilo, ou em casa sofrem violência doméstica e tudo mais. Nesse momento, conversar não só com essas pessoas, mas com as pessoas que cuidam dessas pessoas. Tem aí uma coisa, me permita falar, minha audiência ela é qualificada, independe aqui sinceramente, eu estou aqui muito mais... eu sou daqueles que dizem assim, que se você entrar no teatro, se o artista a gente tem que compreender. Né? Se a gente estiver falando para menos pessoas, menos gente, mas que essas pessoas estejam te ouvindo de verdade, é melhor do que você falar para uma grande plateia que foi ali só por algum motivo, que você estava fazendo sucesso, tal, muito mais de oba-oba. E eu sei que essa audiência aqui é uma audiência qualificada, uma audiência para fazer a transformação. Então, é hora de você estabelecer, você líder, você novo líder, desse novo normal melhor, uma conexão também com essas pessoas o pessoal da terceira idade e com as pessoas que cuidam. Não como um negócio, não, mas esse pessoal tem dinheiro, é aposentado, mas como ser, aí eu vou para a espiritualidade. Eu sempre que posso, falo de inteligência espiritual. E não é algo que nasceu nas igrejas, é algo que nasceu em Harvard. E é a estação
depois da inteligência emocional, vem a inteligência espiritual. Então é o momento da gente utilizar a nossa inteligência espiritual. Isso dá resultado, inclusive financeiro. E as pessoas ficam felizes. O novo líder que a gente tem que entender na política, por isso que tem a vocação vai ficar mais forte na política, diz, não, mas eu não tenho vocação para a política. Você gosta de pessoas, você quer as pessoas bem, então você tem vocação para a política, você tem que ter um quê de servir. Não dá mais para ir para a política para ganhar dinheiro, para se corromper. O cara até vai, mas sabe que vai para a cadeia, sabe que vai ter processo. Tem prefeito, gente, que não passa de um mandato e a vida do camarada se escolhendo para o resto dos dias dele. Então, isso serve para deputado, para vereador. Então, isso é a nova política, porque é uma nova postura. Então, é justamente isso, porque as pessoas, vocês sabem disso, que uma grande parcela de pessoas que entravam na política, e hoje ainda, não só que aparecem, mas os que estão ligados. Por exemplo, esse pessoal que estava aqui, foi preso agora no Rio de Janeiro, eles vêm do Sérgio Cabral. Né? Vem do Sérgio Cabral, mas vem lá de Chagas Freitas, lá atrás, estou brincando, né? Claro, Chagas Freitas é um governador do Rio de Janeiro, que a maioria aqui não era nem nascido. Né? Vem de Carlos Lacerda, brincando. Então, só que eles vão se perpetuando, vão passando, e estavam com Witzel. Então, essas pessoas, não é só você tem que fazer um trabalho para retirar isso de perto, né? Esses sanguessugas. Sou também, que vai sugar, você vai terminar indo para o buraco, das pessoas. É por isso que a gente tem esse descalabro social no Brasil. É por isso que a pandemia, hoje os hospitais não estão preparados, a gente não estava antes. As pessoas já estavam nos corredores. Imagina agora. Então, isso é óbvio. Então, os hospitais, tem gente fazendo hospital de campanha só de brincadeira. Tem só de fachada. Aí você tem que fiscalizar. Você novo não tem que ter medo. Na sua cidade, outra coisa, não dá para ter medo nesse momento. Né? Você tem que respeitar, obviamente, saber por onde você anda, para compreender, mas você tem que falar as coisas que devem ser ditas e dizer como. Né? Mostrar esse procedimento. Isso é a nova política. Então, esse é um novo normal melhor. O líder que se reinventa, o líder que... Empatia é algo que o novo líder... A gente fala isso no curso Largada para a Vitória Eleitoral, e a gente fala, eu fico feliz que a gente fala de empatia, eu sempre falei isso e sempre dá certo. Eu sou hoje, né, tido como um dos mais profissionais de marketing mais vitoriosos do Brasil. Eu fico feliz. É só pegar as campanhas que eu trabalhei, que eram campanhas impossíveis de vencer e que os candidatos venceram. Porque eu fiz acontecer, não. Eu sempre digo isso, marketing não faz milagre, não tem esse poder de eleger uma pessoa, chega lá o marketing, não. O que é que a gente faz? A leitura correta do cenário, usando os instrumentos de marketing, criando uma estratégia vencedora, usando a criatividade quando tiver os momentos de crise, de conflito, na gestão das crises, sempre olhando com um olhar diferente, um olhar criativo e estratégico, a gente vence as eleições. Então, tá lá, eu tenho mais, vocês mudar eles é complicado, aquilo que é interessante, trabalhar os familiares. Perfeito, trabalhar, olha só, mudou a ótica, trabalha os familiares. E se não dá para trabalhar todos, escolhe um, gente. Como vocês, eu estou falando, eu quero audiência qualificada. Eu digo para as pessoas que trabalham comigo o tempo todo, gente, quantidade não é qualidade. Quantidade é legal para dizer, o camarada tem, mas a qualidade é que vai fazer a diferença, isso em qualquer lugar. Você tem o quê? Você não pode ter, todos podem ter aspectos de liderança, mas nem todos serão líderes. Tem que ter um responsável, tem que ter um prefeito, tem que ter um governador, tem que ter um presidente da República, e a gente tem que escolher melhor essas pessoas e os outros agentes políticos. Os líderes também. E depois você vai colocando líderes que são líderes confiáveis, líderes que possam representar as pessoas. Aí a gente muda o Brasil de verdade. Assim a gente muda o Brasil de verdade. Então, é isso. Eu vou me despedir de vocês, porque o nosso tempo... o tempo passa, né? O tempo não para nós todos. Uma excelente segunda-feira, um dia iluminado para vocês. Uma excelente semana. Eu iniciei falando que seja a melhor semana da vida de vocês. Só não consiga superar a outra semana que virá. E sejam resilientes, sabe? Sejam perseverantes. Perseverem, se cuidem e perseverem. Não desistam dos seus propósitos. É possível, sim. Quando eu contei a história nesse livro aqui, o Jair Bolsonaro, você pode até não gostar dele, mas ele tinha um propósito. Ele fez lá, ele colocou um objetivo e foi lá e seguiu.
E aí ele está fazendo o trabalho coerente com o que ele falou. Não vejo Jair Bolsonaro fazendo nada do que não fez. E outras coisas mais do que não disse que ia fazer, melhor. Não disse que não ia fazer. Mas voltando, então aqui tem a história toda jornalística, sugiro que vocês leiam. Mas voltando, eu quero agradecer a vocês. Estou aí no direct para quem precisar.